Fala galera do meu canal, e aí? E aí galera, então hoje o vídeo vai ser sobre como fazer deploy de um projeto Django no Webfaction, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes como é que as coisas funcionam para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou dizer mais ou menos como, mais somente como configurar e sucesso, beleza? Eu já estou logado aqui no Webfaction. Então, assim, por passos. Primeiro passo, a gente tem que criar uma aplicação do tipo Django e duas aplicações do tipo estático. Eu vou explicar mais na frente por quê, mas tem que ser assim. Eu vou aproveitar o projeto que a gente botou no ar esses dias, que é do SPS. Deixa eu só pesquisar aqui para achar ele. Pronto, tá aqui. SPS 2017.2. Esse é o projeto Django. Quando for em aplicações, adicionar nova aplicação, vai estar lá. Deixa eu só botar aqui para mostrar, de fato. A categoria tem que ser Django, já tinha explicado no outro vídeo. E aí a gente vai escolher a versão do Django, e junto com a versão do Django pode ter outra variação que é a versão do Python. No caso foi Python 3.5 que a gente tinha utilizado, beleza? Quando a gente criar esse, vem salvar aqui, salva, não vou salvar porque já tem criado, vou usar o projeto que a gente já criou como exemplo. Depois vou criar uma aplicação, duas aplicações na verdade que eu tinha falado, do tipo estático. Esse estático aqui que eu estou falando é static only, no HTAccess. Beleza? Vou cancelar aqui e voltar. Então, a gente criou esse projeto Django, Django 1.5 com 1.11.5 com Python 3.5 e um projeto estático para o Media e um projeto estático para o Static da aplicação. Reparem na nomenclatura, no padrão. SPS 2017.2, que é o nome do projeto, as duas aplicações estáticas com a extensão Media e Static. É sempre esse o padrão. Esse Static é para os arquivos estáticos que a nossa aplicação vai utilizar. E esse Media é para os arquivos de mídia que a nossa aplicação vai precisar também. E os arquivos de mídia são os arquivos que o usuário envia para o sistema, digamos, uploads. Beleza? Eles vão ficar aqui no Media. Criando esses dois projetos, eles vão estar aqui, agora via FTP, eles vão estar aqui no nosso servidor. Eu vou mostrar eles aqui para você que eles já estão criados. SPS estão aqui. SPS 2017.2, 17.2 Media e Static. Beleza? Agora, depois de criar essas três aplicações aqui, Django e do Static, a gente vai precisar criar o banco de dados do nosso projeto. Primeiro, vamos criar um usuário para o banco de dados. É bom que cada projeto que a gente utilize tenha um banco de dados diferente para as coisas ficarem separadas, não misturar banco de dados. Não vai ser legal, não vai ser interessante quando quiser fazer alguma alteração. É bom que cada projeto tenha seu banco de dados. Então, primeiro, adicionar o usuário aqui, não tem mistério. Escolher o nome do usuário, o tipo do banco de dados que ele vai gerenciar e botar senhas. Não vou criar aqui, que já está criado também. E depois criar de fato o banco de dados. Quando for criar o banco de dados, vai escolher o usuário que você tinha criado no passo anterior, beleza? E normalmente para o Django a gente usa o Postgre porque ele é mais robusto. Robusto em que sentido? O MySQL ele é fresco, digamos assim. Porque o Django a gente modela lá no nosso model, às vezes tem algumas coisas que o MySQL não aceita, dá erro, sabe? Aí o Postgre ele é que nem o HTML. Se a gente esquecer de fechar a tag div, por exemplo, o HTML tá nem aí. Não dá erro nem nada. Ele é de boas assim. Então é recomendável usar Postgre.
beleza? Criando, criando as três aplicações iniciais. O nosso usuário, o nosso banco de dados, a gente não vai mais precisar entrar aqui na dashboard, beleza? Então, pessoal, agora que a gente já criou a nossa aplicação, vamos aqui no SSH para criar a nossa Virtual Envy, que é o próximo passo agora. Então, deixa eu entrar aqui no SSH. Botar a senha e pronto. CD Web Apps é o nome da aplicação Django que a gente criou. SPS 2017-2. Pronto. Vou dar um ls aqui para listar as pastas. Como esse projeto já está criado, ele já está rodando, essa pasta aqui inicialmente não existia. Fui eu que adicionei, que é o projeto Django. E esse projeto aqui é o projeto que ele cria por padrão. Porque você cria uma aplicação Django, ele já vai vir com um projeto Django, que o nome é My Project. Essa pasta aqui também é a Virtual Envy para o projeto que eu criei. Ou seja, as pastas que vão vir são essas aqui. Apache, que é o servidor, o bin, o lib e o My Project, que é o projeto Django. Essa pasta env aqui foi o que eu criei, que é a Virtual Envy, e essa pasta aqui é o projeto Django que de fato vai ficar aqui, certo? Então o que a gente tem que fazer é criar a Virtual Envy. Já tem uma Virtual Envy aqui, mas eu vou criar só para relembrar assim. Então, criar Virtual Envy, -p Python 3, vou botar env2 para não dar conflito com o env1 que já tem ali. Pronto, ele criou uma Virtual Envy com Python 3. Vou dar ls aqui e já está aqui, env2. Aí depois para ativar ele, source env2 bin activate. Env2 já está ativado. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que instalar as dependências que estão no requirement, que deve estar na pasta root desse projeto aqui. O projeto que a gente vai mandar para o servidor, que é o que vai rodar. Esse projeto eu adicionei ele via FTP. Depois, quando for falar FTP, eu mostro, mas é moleza. Então, agora eu vou entrar nela para instalar as dependências. SPS 2017-2. Vou listar aqui e aqui está Requirements. Aqui que estão as dependências. Como eu já tenho a Envy ativada, eu posso agora instalar as dependências que elas vão ficar na Envy. Agora eu vou instalar as dependências que estão no Requirements. Então é pip install -r requirements.txt. Só isso ele vai instalar as dependências. Assim que terminar de instalar todas as dependências, eu cancelei a operação porque não vou precisar dele nessa env. Inclusive eu vou remover o virtual env que eu criei. Não estou na pasta certa. Agora eu removi a pasta e é basicamente isso. Eu crio uma virtual env, ativo ela,
No caso, eu deixei ela aqui ativada. Eu crio a virtualenv, depois eu ativo ela e instalo as dependências que estão no requirements desse projeto. Só uma coisa, guarda esse caminho aqui, ó. Env lib Python 3.5 site ifm packages. Aqui, env lib Python 3.5 site packages. Aqui dentro dessa pasta site packages é onde vão ficar todos os módulos que foram instalados nessa env, certo? E a gente vai precisar dele para fazer a configuração. Vocês vão entender mais na frente a configuração do servidor Apache. Então vamos lá. Agora que eu já instalei, que eu já criei a virtualenv, já instalei as dependências. Agora no FTP a gente vai fazer a primeira coisa óbvia. Aqui está o projeto. Primeira coisa é a gente fazer o upload do projeto que está no nosso computador para cá. Que no caso foi o que eu fiz com esse projeto aqui, certo? Outra coisa. Eu falei que o projeto padrão que está rodando é esse aqui. Certamente ele está com uma página com a página padrão do Django, que quando você roda, cria um projeto Django e não tem nada, deve estar um hello world lá do Django que é it's working. Mas beleza. Para mudar ele, para mudar do MyProject para SPS 2017.2, a gente vai vir aqui nessa pasta. Nessa pasta Apache que é o servidor, Apache 2, conf, e a gente vai alterar essa pasta aqui, httpdconf, veritar. Eu já tenho ele aqui, eu vou reabrir. Pronto, essa aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui é a configuração do servidor. Desconsiderem essa parte aqui, porque isso aqui já vem, na verdade tudo veio por padrão. Mas o que a gente vai mudar é basicamente aqui, ó, daqui para baixo. Vocês podem ver a coisa que a gente vai precisar alterar, Python Path. Aqui ele está dizendo o caminho de todo onde ele vai procurar os pacotes de Python que a gente tem instalado. Se repararam, ele está aqui, ó. Ele bota vários caminhos desde a aplicação até entrar mesmo na virtualenv, que no caso esse aqui fui eu que botei. Esse aqui, site package. Mas inicialmente ele vai vir sem esse aqui. Sem esse último que é da virtualenv, que ele não vem. Do resto vai vir, só que no lugar de SPS 2017.2 vai estar MySite, MyProject, na verdade, que é o nome da aplicação padrão que vem quando a gente cria um projeto Django. Então, primeira coisa, alterar isso aqui, Python Path. Assim, ele vai vir, acho que é 2 ou 3, 1, 2, ele vai 2 caminhos, 3. Pronto, ele vai vir com esses 3 aqui por padrão. O que eu fiz basicamente foi o seguinte. Esse aqui é o caminho, Home, City, Web Apps. Aqui estava My Project, eu alterei, em vez do My Project vai ficar SPS 2017.2. Deixa eu mostrar aqui, para ficar mais claro. Aqui, ó, My Project, que é City, Web Apps, SPS 2017.2, depois My Project. Eu tirei My Project, botei SPS 2017.2. Aqui, City Web Apps, SPS 2017.2,
Agora o nome do projeto mesmo, Django, SPS 2017.2. Ou seja, o padrão é o seguinte: cite web apps, o nome do projeto. Outro, cite web apps, o nome da aplicação. Desculpa, aqui não é o nome do projeto, o nome da aplicação. É porque está o mesmo nome, eu estou confundindo. É nome da aplicação, agora o nome do projeto. E o outro, cite web apps, nome da aplicação, lib. Esse aqui uma biblioteca de Python que ele já vem em Python 3 com alguns pacotes básicos que o Python deve ter para funcionar. Aí ele vem nome do projeto, lib, que é essa pasta que aqui eu já tinha falado, vem por padrão, Python 3.5. Enfim, ele vai adicionar esses módulos aqui para carregar algumas dependências, alguns pacotes de Python que devem funcionar por padrão. Dentro de um deles deve estar o Django na versão que a gente escolheu lá quando criamos a aplicação. E o que foi que eu adicionei? Eu adicionei esse último aqui. Vocês podem ver que o padrão, depois de terminar um caminho, é dois pontos, botar outro caminho. Então, se eu quisesse adicionar mais um outro caminho aqui, não sei, eu teria que botar aqui dois pontos, aqui no final dois pontos e o caminho. Esse é o padrão. O que foi que eu adicionei foi a env. Eu não tinha falado para vocês decorarem o caminho, então é o seguinte: home, city, web apps, o nome da aplicação, a env que a gente criou, que é esse aqui, o nome env, lib, o caminho que eu tinha falado, lib, Python 3.5 site packages, que é aqui dentro dessa pasta que vão estar os arquivos, os pacotes que foram instalados nessa env, os pacotes que a gente instalou do requirements, beleza? E outra coisa que a gente vai ter que alterar é isso aqui, ó. WSGI script alias. Basicamente, não vou entrar em detalhe aqui. Se vocês quiserem saber mais, é só botar WSGI Django, ele vai ter na documentação dizendo o que é, como funciona. Mas basicamente, WSGI é por onde tudo começa. Aqui estava o projeto, aqui estava My Project, e como vocês sabem, WSGI está no mesmo diretório que o arquivo settings.py. Então é o caminho basicamente até ele. É o home site web app SPS 2007.2, SPS 2007.2, SPS wsgi.py. Porque não sei se vocês recordam, mas no WSGI tem o caminho, ele meio que dá o start na aplicação e ele mostra o caminho, ele pega o caminho do settings.py. Então, no settings há todas as configurações, e a partir dali que o Apache vai pegar todas as configurações e rodar o projeto Django de fato. Porque aqui no servidor a gente não roda ele com o run server, a gente restarta o Apache e a Apache que vai pegar do WSGI, pegar todas as configurações e vai servir para a gente. Beleza? Resumindo, o que a gente vai mudar aqui é Python Path, adicionar a virtualenv, o caminho para a virtualenv, e alterar aqui o caminho para o WSGI do nosso projeto, não do MyProject que estava como padrão, certo? E aqui é só isso. Agora fixem uma coisa, tem esse aqui, ó, que pode ser útil. Error log é onde vai estar o log do nosso projeto. Se der algum erro 500, a gente não faz ideia do que seja, a gente vem aqui, ó, home site logs users, o padrão é error, underline, o nome do projeto, espécie 172.log, certo? É esse o padrão. Error, underline, nome do projeto com extensão log. E é só isso. Feito isso, agora a gente vai alterar o arquivo settings.py do nosso projeto lá no FTP para que ele possa rodar como a gente deseja. Então eu vou ver aqui no servidor, acho que o servidor se desconectou. Deixa eu tentar de novo aqui.
voltou, servidor, webapps, SPS, SPS 2017.2, SPS 2017.2, as configurações estão aqui no SPS. Aqui está o arquivo settings.py, que eu baixei do nosso projeto, que eu já tinha subido ele via FTP. Eu vou mostrar aqui o que a gente tem que alterar. Primeiro, muito importante, o debug aqui possivelmente certamente estava true, a gente tem que mudar para false, porque a gente não pode deixar o debug true em produção, para não aparecer coisas sensíveis da nossa aplicação, como a URL, e até para não aparecer aqueles erros feios do Django. Então, bem importante, o debug tem que ser falso. Beleza? Aqui é recomendado que esteja somente as aplicações, domínios que a gente vai usar de fato na nossa aplicação, por exemplo, sps.city.org.br. Vou deixar aqui como está, para não ter nenhum problema com a aplicação por enquanto, mas tem que botar exatamente os domínios em que a aplicação está atrelada. A gente não vai mexer nada aqui, aqui. Sim, aqui, database. É aqui onde a gente vai botar as configurações do banco de dados que a gente criou na dashboard do WebFaction. Aqui no projeto está o padrão, mas é porque tinha dado um problema de compatibilidade de versões do Python. Aí eu deixei o padrão mesmo, que é o que está nesse projeto. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente muda para Postgre. Aqui na documentação do Django Project Docs, na documentação 1.11 ref settings. Em settings, database está aqui. Ele mostra aqui basicamente que é o padrão, que é o que está lá. E aqui como é que a gente muda para Postgre, MySQL, enfim. Basicamente é só copiar tudo isso aqui e botar lá. Esse aqui é um engine que vai de fato dizer qual o banco de dados que a gente vai usar, qual tipo de banco de dados, se é Postgre, se é MySQL, enfim. E para Postgre vai ser esse engine aqui, que é que já vem no Django. E só que para isso a gente vai precisar instalar um pacote Python, que é PsychoPG2, que é para poder ele trabalhar com Postgre. Aqui a gente vai botar o nome do banco de dados que a gente criou, o nome do usuário, a senha, o host. No nosso caso, o host, a gente pode deixar localhost, mas só para nível de conhecimento, o host do nosso servidor é esse aqui. O host do nosso servidor é esse aqui. Só copiar aqui e mudar aqui no host. E a porta do Postgre é a padrão 5432, beleza? Ou seja, copiar tudo isso aqui, trocar, colar aqui. Eita, não copiei. Copiar aqui, colar aqui e mudar esses dados aqui do servidor. Show? Sem erro, não tem erro nenhum. Só que depois, quando a gente mudar aqui, a gente vai precisar ir lá no via SSH rodar o python-py migrate para ele fazer as migrações que a gente já tem as migrações que a gente fez com Make Migrations, a gente vai poder migrar, de fato, criar as tabelas no novo banco de dados, certo? E só depois poder usar. O que mais?
Pronto. Aqui a parte, digamos, mais crucial, assim, os arquivos estáticos. O Django, ele não serve para você arquivos estáticos quando o projeto está em produção, quando o debug está falso. Ele entende que o projeto está em produção assim que você mudar o debug para falso, basicamente, assim, no grosso modo. Então, o que a gente tem que fazer? Lembra das duas aplicações estáticas que a gente tinha criado? Um com o nome do projeto ifenstatic e outro ifenmedia, que é esses dois aqui. Então, é aqui que a gente vai usar eles. Primeiro, a configuração static URL, static o padrão, e static root. O que é esse static root? É onde o Django vai carregar todos os arquivos estáticos, vai botar todos os arquivos estáticos do projeto, vai botar nessa pasta. Quando a gente der o manage.py collect static, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os arquivos estáticos da nossa aplicação, mais esses aqui que a gente especificou, ele vai botar aqui no static root. Que quando ele for pegar com o static URL, ele vai pegar a partir daqui, a partir desse lugar aqui, que é onde estão os nossos arquivos estáticos. E o media é basicamente onde ele vai guardar os arquivos que a gente submeteu no sistema. Então ele vai guardar aqui. E automaticamente ele já sabe onde que ele vai pegar quando a gente for apresentar para o usuário. Ele vai pegar daqui, certo? Então, resumindo, no static root vai estar os arquivos estáticos que vão ser transferidos para lá quando a gente der o collect static, certo? Ele vai pegar todos os arquivos estáticos das nossas aplicações que a gente deve setar aqui. Os arquivos, no caso static e media, já estão setados. Ele vai carregar daqui, vai botar aqui e servir via esse static URL aqui. Assim, só uma coisa que eu não falei, quando a gente for configurar lá no domínio, qual vai ser o domínio, aspas, domínio do nosso projeto, domínio do static URL tem que ser /static, que nem está aqui o domínio tem que ser /media, para poder funcionar, porque a gente está dizendo que a URL é /static e /media. Vocês vão entender agora, para não ficar só falando aqui, ó. Websites. SPS 2017.2. Aqui, ó. Tem 3 aplicações. O SPS 2017.2, o static, que está servido no /static, que é o que tenho falado, e o media no /media. Por quê? Porque a gente não disse que o static URL é /static, então a gente tem que botar /static porque o Django vai procurar no /static. E o media também é a mesma coisa, beleza? É só isso. E no /static ele vai diretamente para cá, ó. É só encurtamento. Show? É isso. E sobre as configurações que a gente tem que fazer no Django é isso. A gente tem que mudar o debug para falso, alterar aqui, botar o domínio de fato onde ele vai ser usado, configurar, alterar o banco de dados e configurar os arquivos estáticos e de mídia, certo? Pronto. Depois que terminar de alterar o arquivo settings.py, a gente vai enviar ele de volta para o seu lugar. Eu não vou enviar porque ele já está tudo certinho com as alterações. Então, pessoal, depois que a gente fizer todas as alterações no arquivo settings.py e mandar ele de volta para o servidor, agora a gente vai rodar as migrações, né? Então, eu vou ativar a env aqui. Na verdade, não vou ativar a env, não vou de fato rodar as migrações, só vou mostrar o passo a passo. CDSP 2017.2 ls
aqui tem o arquivo manage.py. Então é aqui que a gente vai rodar Python 3. É importante que a gente bote Python 3 antes, porque a nossa env tá com Python 3 e o sistema está com Python 2. Então, quando a gente ativar a env que eu devia ter ativado, no caso vocês vão ter que ativar quando for outro projeto. Só estou demonstrando que eu não vou ativar, tem que ter Python 3 antes. E não somente Python, beleza? Que a gente está acostumado a fazer isso. Manage.py migrate. A gente tem que rodar esse comando para ele poder criar as tabelas no novo banco que a gente configurou. Depois disso, a gente tem que rodar o collect static. E aí, quando a gente rodar o collect static, ele vai perguntar se a gente realmente quer. A gente fez uma requisição para copiar os arquivos na pasta que a gente, no caminho que a gente disse lá no settings.py. A gente vai escrever yes e prosseguir. E depois disso, rodar as migrações, fazer a coleta dos arquivos estáticos, a gente vai voltar de novo e dar success Apache 2 bin restart, que ele vai restartar o Apache. E se a gente fizer todas as configurações direitinho, não errou nenhum caminho nem nada, a nossa aplicação vai estar funcionando, beleza? Mas caso dê algum erro que nem, sei lá, ou algo do tipo, a gente pode ver o log aqui, ó. Deixa eu achar o caminho cd logs users cat. O padrão é esse que eu tinha falado, né? Na configuração do Apache. É error hífen nome da aplicação. SPS272.log. E aí vem todo o log da nossa aplicação e a gente pode ver qual erro que deu, beleza? Falou, abraço.